E os seus pais, eles te apoiaram quando você disse para eles que queria seguir essa carreira como teatrólogo, como ator? Apoiaram? Sim, a minha mãe, ela me acompanha muito, ela me ajuda sempre, minha mãe Cleusa, ela sempre que ela pode, ela está aqui assistindo as peças. E desde o início é ela que quando eu falei assim, eu quero fazer teatro, ela correu atrás para mim também, ela falou, então tem esse curso aqui, tem esse curso aqui. E até hoje, quando ela vê alguma oportunidade, ela me fala, tá precisando de um grupo lá para fazer um workshop lá. Então ela me apoia demais. E você, como é que você definiria esse mundo das artes? É muito difícil para sobreviver a isso? Um dia a dia? É difícil, é bem difícil, porque é um caminho que você tem que seguir você tem que correr atrás, né? Você tem que correr atrás de aparecer, assim, de ser reconhecido, para que quando você vai apresentar um projeto, que as pessoas tenham confiança, você sabe fazer isso porque a gente já viu, né? Então, mas primeiro a gente tem que mostrar, né? Como a gente já encarou muito isso com o grupo, né? A gente vai lá mostrar o projeto, mas quem são vocês? Né? Como é que a gente vai confiar um trabalho, uma verba para uma coisa que a gente não conhece? Então, primeiro a gente tem que mostrar esse trabalho, né? Quem somos nós já fizemos isso, então a gente sabe fazer, para depois a gente ter essa confiança de quem vai patrocinar isso. E você também fez, além desse curso de audiovisual, você fez um curso de dança, ou como é que foi isso também? Então, eu comecei com teatro, ainda continuo firme no teatro, mas também danço, né? Agora eu estou um pouco parada, mas comecei a dançar em Campinas, porque a dança foi uma coisa que eu sempre gostei também. Quando eu fui procurar o teatro, eu estava entre os dois e acabei indo para o teatro primeiro. Mas no teatro dá para fazer musical, né? Sim, E então eu comecei a dançar mesmo. Quando eu falei, vou começar a dançar, foi em Campinas, que eu comecei a fazer balé lá, porque o balé é estrutura para todas as outras danças. E aí eu fiz um ano lá, fiz o espetáculo lá, e quando eu voltei para cá, eu comecei a dançar na Simone Capuzzi. Hoje em dia eu acho que não tem mais preconceito com o homem que pratica dança, ou balé, ou você sofreu algum tipo de coisa? Não, eu não sei se hoje em dia as pessoas já não têm mais isso, mas eu não sofri nenhum tipo de preconceito com isso. E eu acho que está sendo bem aceito e precisa, né, de meninos para dançar. E hoje em dia tem muitos meninos dançando, então... E você está planejando um musical aí pra frente, né? No grupo eu fico com a parte do teatro, a parte de atuação e tudo mais. E tem o outro diretor do grupo, que é o Luan Borges, que ele normalmente fica na direção dos musicais, né? Porque ele tem essa formação de teatro musical lá em São Paulo, e ele tem formação também de técnica vocal, então tudo que precisa de alguma coisa relacionada à música, até instrumentação, ele que coordena tudo isso. Então as partes do musical normalmente eu ajudo a criar cenas e tudo mais, só que... Coreografia, esse tipo de coisa? Coreografia também tudo com ele e com a Rafaela, que é do grupo também, que a Rafaela é professora de jazz. Então, o musical normalmente é a direção do Luan, e a gente vai fazendo as outras partes, né? Fica a parte do Mas voz. esse que vocês estão se preparando, foi você que escreveu também? Eu ajudei a escrever, né? Eu participei da produção lá escrita, mas com as ideias do Luan.
né? Ele tinha as ideias, então a gente sentou e eu ajudei a transpor isso para o roteiro, né? Mas a obra é dele. E também teve outros 2 musicais que a gente fez, que também foi nesse mesmo esquema. Ele que dirigiu, eu ajudo a escrever o roteiro e tudo mais, mas a direção dos musicais do grupo é dele. Por falar nisso, a gente falando em musical, né? Você fez parte, não é um musical, mas você fez parte de uma peça muito conhecida no Brasil, que foi o Alto da Compadecida, né? Como é que foi essa participação sua? Foi nesse curso de Jacareí mesmo? Como é que foi? Foi a primeira peça que eu participei. Foi a primeira? Foi a primeira peça que eu participei. Que foi quando eu entrei pro curso daqui de Jacareí, né, no Centro da Juventude. E no final desse curso tinha a montagem que era do Alto da Compadecida, né? Que foi o Guto Peloja que dirigiu. E eu fiz o encorado, né? Que o encorado é o diabo, né? Que aparece no filme, só que no livro tem o encorado e o diabo. Então a gente se baseou mais no livro e eu acabei fazendo o encorado. E foi quando eu conheci a maioria das pessoas que eu conheço de teatro hoje, que estão junto comigo até hoje, né? Andressa, Tainá. Enfim, foi legal por causa disso, por causa das pessoas que eu conheci, né? E que estão aí comigo até hoje. E a estreia para você, como é que foi? Foi difícil? Para você, depois daquela peso da timidez até todo o processo, como é que foi o dia da estreia dessa sua primeira peça? Foi difícil, foi bem difícil. Acho que toda estreia que até hoje, toda estreia acaba sendo bem difícil, assim. Primeira, segunda apresentação, hoje em dia eu consigo controlar um pouco mais isso, as pessoas não percebem que eu estou nervoso, mas sempre estreia é bem difícil, né? Que é uma coisa nova e tudo mais. Depois que vai apresentando outras vezes a peça, a gente vai se acostumando. Então a primeira das primeiras vezes foi bem difícil. Eu entrava mais no final da peça, né, que é a parte do julgamento. Mas é pior ainda, né, que você fica esperando. E você fica vendo tudo aquilo. E eu assistia, né, que eu tinha que vir por trás da plateia. Então eu ficava lá da técnica, lá olhando tudo que estava acontecendo, e depois eu entrava. E eu tinha que passar pelo meio da multidão. Eu acho que essa parte, para mim, quando eu ia entrar e comecei a entrar em cena, que eu tinha que passar no meio de todo mundo e já falar, isso era muito difícil. Nunca aconteceu de você ter branco? Muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive nessas peças, a gente, no Alto Compadecida, acho que a gente apresentou 4 ou 3 vezes. E a gente costuma falar que a segunda apresentação de alguma peça, ela tem uma aura ali que acaba acontecendo um monte de coisa errada. E foi isso. Segunda apresentação, todo mundo esqueceu. A gente deu um branco, não só em mim, como nos outros atores também. Resolve? É o que a gente sempre fala quando a gente está se preparando para uma peça. Branco, a gente não tem como evitar. Acontece. A gente pode não esperar, ele acontece quando a gente menos espera. Assim, menos de 1 segundo de desconcentração, aí já dá um branco, né? E assim, a gente não sabe quando vai acontecer. Por isso que a gente sempre tem que estar envolvido na história que você está apresentando. Porque, por exemplo, se você esqueceu o que você tem que falar, você sabe como contornar aquilo. Porque eu sei a situação que eu estou vivendo. Então, se eu falar alguma outra coisa que tenha a ver com aquilo, a outra pessoa vai entender e vai seguir isso. É uma situação difícil, porque por dentro a gente fica assim, meu Deus, está errado, como é que vai sair disso? E acaba, assim, a gente estando vivendo a cena, como eu sempre falo, a gente estando lá, vivendo aquilo, sabendo o que está acontecendo, a gente consegue contornar isso sem as pessoas perceberem.
né? E já aconteceu muitas vezes, continua acontecendo. E né? você é muito perfeccionista, não? Eu acho que eu não sou tanto, por isso que às vezes eu tenho sempre a ajuda, por exemplo, do Luan. O Luan, ele sempre quando é as peças assim de teatro, que é o que dirige, ele também está sempre lá responsável pelas performances e outras coisas. Então, coisas que assim eu deixo passar assim por falta de perfeccionismo. Ele tem isso, então ele percebe, ele vai ajustando essas coisas, né, para mim, porque ele é mais perfeccionista que eu. Então tem coisa que o legal das direções do grupo é esse complemento, né, porque tem coisas que às vezes eu deixo passar e ele corrige e vice-versa. Um acaba ajudando o outro. Isso. Para a gente encerrar então a nossa conversa, queria saber se você é uma pessoa que faz planos para a sua vida. Por exemplo, se eu te perguntasse como é que você se vê daqui a 10 anos ou 15 anos, como é que você responderia isso? Eu gosto muito de passar esse conhecimento que eu tenho nessas experiências para outras pessoas, que é por isso que eu sempre gosto de estar na direção, na preparação dos atores e tudo mais. Então, nos planos que eu tenho, eu me vejo tendo uma coisa grande para eu estar dando cursos, né, sobre de atuação ou na direção mesmo de coisas grandes e tendo uma escola, não sei, uma companhia grande que eu possa estar ainda fazendo essas histórias que a gente faz hoje em dia. Para quem é assim, ou criança ou adolescente que tem vontade de entrar nesse mundo do teatro ou do cinema, você largou o cinema, né? Hoje em dia você largou, uma hora você vai... É uma coisa que eu não tenho interesse em correr atrás. Está em suspenso temporariamente. É uma coisa assim que se surgisse a oportunidade, claro, faria, mas é uma coisa assim que eu não corro atrás. Mas para esses adolescentes que estão assistindo, ou crianças, querem entrar, querem ser atores, ou sei lá, até ser diretor, o que você indicaria, ou algum conselho? Então, todas as pessoas que vêm falar comigo, eu sempre falo que tem que correr atrás. Assim, ninguém é incapaz de fazer. Eu, por exemplo, antes de eu começar a fazer teatro, as pessoas olhavam para mim. Até hoje, quando as pessoas me veem há muito tempo, elas falam: mas você faz teatro? Você era tão tímido, você não tinha nada de teatro. Então, realmente, eu era uma dessas pessoas que, assim, não tem talento para isso. É uma coisa que eu fui construindo. Descobre em você mesmo. Então é uma coisa assim, se você tem vontade, porque primeira coisa, você tem que querer aquilo, né? Porque você não consegue correr atrás de uma coisa que você não sabe se quer mesmo. Então, você tendo interesse, acho que você tem que correr atrás de fazer um curso, de entrar nesse meio e, a partir do momento que entrar, se dedicar bastante a isso, porque é um caminho assim, difícil. É um caminho bem trabalhoso, né? Que assim, com o tempo também, você não faz uma peça, você já sou ator, já sou tudo mais. Não, é uma coisa, é um caminho a se seguir. Você começa fazendo um curso, você vai apresentar. Um degrau de cada vez. Várias vezes, e mesmo assim, ainda tem um grande caminho a seguir. Né? Tá certo, obrigado, Lucas. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.